Vamos lá. Suponho que a gente realmente tem um problema no consumo, no imposto do consumo. Tudo na minha opinião, vamos lá. Realmente a gente paga metade do carro imposto e tal. E aí eu fico pensando, tá bom, como é que a gente resolve isso de uma maneira que fica melhor pra todo mundo? Se você me falar que, cara, vamos pegar, sei lá, eu acho que, o cara que recebeu uma herança a partir de tanto, esse maluco tinha que pagar uma paradinha aqui, até porque, né, ele meio que não produziu nada pra pegar para ter essa grana, não sei o quê. Vamos pegar os caras que ganham a partir de tanto e a gente dá um jeito. A verdade é que... Mas é isso. Você acabou de definir as propostas de imposto sobre grandes fortunas. Mas você saca que não vai rolar? Mas por que eu comecei falando que eu sou um péssimo? Mas aí tu não vai falar no programa que deveria ser? É isso, irmão. Mas por que não vai rolar? Porque esses caras que vão decidir, porque como você disse, é esse cara que vai estar lá do lado do senador, do deputado, caralho, e é ele que vai... Porque, entra governo de direita, entra governo de esquerda, entra de direita, entra de esquerda e continua a mesma merda desse. Você percebeu a primeira frase que tu falou? Vamos achar um jeito que fique melhor pra todo mundo. Não existe, irmão. Em termos de alocação de riqueza, por isso que eu falei que alguém tem que abrir mão. Imposto é redistribuição. Imposto é decidir o seguinte, tá aqui foi feita a primeira distribuição. Vamos fazer o seguinte, cada um põe um pouquinho de volta pro bolo, e aí o que voltar pro bolo a gente redistribui de outra maneira. E aí você pode redistribuir ou contratando obras para que vão beneficiar a sociedade ou fazendo simplesmente transferências de renda, mas imposto é isso. O Brasil tem uma carga tributária de mais ou menos 1/3 do PIB. Mais ou menos, grandes números. Então, 1/3 da riqueza gerada no Brasil, o Estado pega e fala o seguinte, me dá e eu vou redistribuir isso. É alta? É baixa? Não é essa a pergunta, que é a pergunta que todo mundo faz. A pergunta é de quem está saindo e para quem está indo. E aí quando você vê de quem está saindo, no Brasil sai muito mais dos mais pobres do que em outros países desenvolvidos, etc. E muito menos dos mais ricos. Quando você vê para quem está indo, no Brasil vai muito mais para os mais ricos do que para os mais pobres, de duas maneiras. Uma, através do peso da dívida, dos juros que a gente paga, e isso é uma maneira de você transferir o imposto através do Estado para quem tem o dinheiro lá emprestado para o Estado. E a outra maneira é o seguinte, Igor, eu tenho um monte de amigo, né, que tem grana, que fala o seguinte, ainda se eu recebesse alguma coisa de volta pelos meus impostos, eu falo, tu recebe, irmão, a luz não chega na tua casa, o asfalto não chega na tua casa, estão recapeando pela 4ª vez em 10 anos a estrada que chega pintando ali do lado da minha casa. O saneamento não chega na minha casa, a água não chega na minha casa. Quando falta a luz na minha casa, a Eletropaulo está lá em 3 horas. Então, para o rico, o imposto volta. Ele não volta para o pobre. Mas aí o rico vem com o discurso. Ainda se voltasse para a gente, é o pobre. Gostei desse discurso, estou junto contigo no discurso. Quero pagar menos imposto. Entendeu? Bom, eu vou só dar um número. Porque às vezes as pessoas acham que a gente, quando fala de rico, tá falando da pessoa que ganha 20 mil reais. Isso, na distribuição de renda, não chega nem perto ali do 1%. É porque tem uma galera que não sabe o que é ser rico, né? Então eu vou convidar quem está nos assistindo a entrar no site da Receita Federal. Eu sei que causa arrepio só de pensar nisso, mas tem algo lá que chama os grandes números no imposto de renda. Então eu sou fissurado nesses números, porque eu fico fazendo conta lá, eu fico o dia inteiro fazendo conta para entender qual que é o universo da riqueza do Brasil e como que algo tão obsceno não incomoda o suficiente. E eu estou falando da classe dirigente, que seria a classe média, que está vendo o rico cada vez ficar mais longe dele e não consegue fazer nada, porque não tem poder para tanto. A última faixa de rendimento do imposto de renda, quando você pega 1%, você divide em 10 grupos. Aí você pega o último grupo desse 1% dividido em 10 e divide em mais 10. Dentro do 1% mais pobre, ou não? Ou mais rico? Mais rico. O mais rico, tá. Então o imposto de renda, ele tem 35 milhões de pessoas. Tá? Então a gente está pegando 15% da população brasileira, só. Dentro desses 35 milhões, você vai dividindo em 100 partes com menor número, mas você chega lá no 0,01% desse universo mais rico. Tá? Então a gente está falando de 3 mil pessoas, mais ou menos. Você sabe qual que é a escala de ganho entre o mínimo e o máximo nesse último? É de 22 milhões de reais a 22 bilhões de reais
no ano. Isso não é patrimônio, isso é renda. Isso é fluxo de renda em um ano. Tá? Quando você olha lá o quanto eles devem de imposto, você vai ver, assim, é maior do que todos os outros que vêm antes. 7 em cada 10 reais da renda deles dá uma voltinha assim na Receita Federal. Paga nada. A Receita Federal vem e fala assim, passem 70 em cada 100 reais. Pode passar. O cara tributa 3. Sabe a coisa quando você chega no aeroporto, nada a declarar? Então, 70 em cada 100 reais, as pessoas não pagam nada. Não é que paga pouco, não paga nada. Então, um sujeito que pegaram lá, eu até achei que fosse um dos membros da 3G, mas depois eu vi que não. Deve ser, um dos membros da 3G deve ser ganhando 22 bilhões no ano. Ele ganha 1,3 bilhão de reais no ano. Um pesquisador do IPEA pegou esse dado para ilustrar. Ele pagou imposto em cima de 100 milhões só. E não é que ele pagou, só para a galera que está assistindo, não é que ele pagou 100 milhões de imposto. Ele pagou imposto em cima de 100 milhões. 100 milhões era o 100% dele para Receita. Isso aí. Isso, é a base tributável dele para a Receita. Ou seja, a alíquota efetiva de imposto que ele pagou foi minúscula, 0,000. Enquanto o trabalhador, ele paga 27,5% na fonte. Por isso que eu brinco que o olerite é o maior 171 que existe, né? Porque o empregador te promete um valor, quando você pega o seu olerite, já vem todos os descontos na fonte. Não tem nem como reagir. E aí depois ele vai tentar lá compensar um pouco na declaração. Mas o rico, para ele é 90 bilhões de renda no país em 2021, foram para proprietários rurais, isento de tributação, 90 bilhões. Se você tributa 15% que seja disso, você já consegue financiar centenas de escolas. Então o que a gente está falando, e eu gosto de usar esse exemplo para a pessoa não achar, não, então quando tiver imposto sobre grande fortuna vai pegar aqui o meu palio, né? Vai pegar aqui a minha casa de campo. Não, a gente está falando de pessoa que tem riqueza tão obscena que ela fala assim, as casas que eu tenho nos vários países que eu vou, as lanchas, os iates, os helicópteros, tem gente que tem um número enorme de helicópteros, tem gente que faz coleção de Ferrari.